Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Estamos chegando agora na metade do nosso programa de capacitação, né? Todas as aulas formais já passaram e então achei por bem a gente dar uma parada aqui de 5, 10 minutinhos para comentar um pouco daquelas melhores práticas que a gente foi comentando durante as aulas, e que nesse momento a gente pudesse reforçar algumas delas aqui, tá? Por isso eu relacionei as principais dicas, né, a respeito desse assunto, as principais melhores práticas que a gente não deve nunca esquecer, né? E antes de começar a aula, um depoimento pessoal aqui meu. Eu, na verdade, não sei se vocês me conhecem do meu histórico, mas eu não sou formado na área de tecnologia, né? Eu sou formado em matemática. E uma das coisas que eu acho incrível numa plataforma como a OutSystems é que permite que pessoas como eu, que não têm a formação na área da tecnologia, possam concretizar uma série de ideias que passam pela cabeça, que a gente possa criar realmente aplicações que são úteis, práticas e tem um propósito bacana, né? A gente consegue concretizar aquilo que a nossa criatividade acaba nos fornecendo, né? E eu fico imaginando vocês que já estão, né, num curso da área da tecnologia e que estão chegando aqui para fazer essa formação acelerada em OutSystems. Fico imaginando o quanto vocês vão conseguir concretizar com essa série de ferramentas que vocês já estão trazendo e que a gente tá construindo aqui junto, tá? E só que sempre quando a gente vai construir algo, né, é muito raro que a gente vá trabalhar sozinho. Normalmente nós vamos trabalhar em grupo, né, com colegas, né, que estão nos ajudando em prol desse objetivo comum. E também é muito comum que muitas vezes a gente não crie desde o primeiro momento aquela solução que vai ser a melhor solução, né? Muitas vezes nós criamos de início a solução que é a solução possível para aquele momento, e à medida que essa solução ela vai sendo utilizada, né, no nosso caso, no nosso contexto, à medida que aquela aplicação que nós desenvolvemos vai sendo utilizada pelos nossos usuários e nós vamos coletando os feedbacks, a gente vai melhorando essa solução, tá? E todo esse processo de tanto manter a solução funcionando, como fazer a melhoria dessa solução, ou seja, manter a aplicação funcionando e fazer a melhoria contínua dessa aplicação, tudo isso pode envolver pessoas que não participaram desde o primeiro momento do desenvolvimento da solução, tá? Por isso que é importante que a gente norteie o nosso trabalho seguindo algumas melhores práticas, tá? Eu acredito que uma das principais melhores práticas é a gente sempre dedicar, no início do nosso projeto, um tempo grande para a gente entender a solução que precisa ser feita, né? O propósito da aplicação que vai ser desenvolvida, entender das necessidades, então, dos nossos clientes ou da nossa empresa para quem nós trabalhamos, tá? Entender, de fato, qual é o contexto do negócio para que essa solução vai ser desenvolvida, tá? Essa aplicação vai ser desenvolvida, tá? A chance da gente fazer um bom planejamento, coletar essas informações desde o início, vão fazer com que a gente seja muito mais assertivo na hora do desenvolvimento e a gente acelere as nossas entregas em tempo de projeto, tá? Então, entender todo o propósito dessa aplicação que nós estamos desenvolvendo, para que problemas ela quer resolver, tá? Então, as pessoas que estão envolvidas no consumo dessa aplicação que nós estamos desenvolvendo. Então, tudo isso é extremamente importante e acho que aqui para nós é a melhor prática número 1, tá? Então, realmente entender o contexto de negócio, tá? Bom, pessoal, outro aspecto bastante importante para a gente ter em mente é a gente fazer um bom desenho de arquitetura da solução, tá? Nós não precisamos simplesmente criar uma aplicação monolítica, né? A plataforma OutSystems nos dá uma série de recursos onde a gente possa fazer uma arquitetura que seja performática, escalável, fácil de manter, né, e fácil de evoluir também, né. Então, agora, a essa altura do nosso programa de formação, vocês já sabem que nós podemos criar diversos módulos, cada módulo por uma função específica,
né? Podemos criar vários tipos de aplicação e nós podemos relacionar recursos que foram criados no módulo e numa aplicação para os demais, tá? Nós já passamos pelas melhores práticas relacionadas a esse assunto de arquitetura, mas aqui é um convite para que vocês, na hora do desenvolvimento, procurem pensar não de forma monolítica, mas sim procurar utilizar toda essa arquitetura, essa flexibilidade de arquitetura, na verdade, que a plataforma OutSystems nos oferece, tá? Bom, nunca esquecer, né, acho que um item bastante importante é não esquecer que existem diversas pessoas que vão estar utilizando essa aplicação que nós estamos desenvolvendo, e é importante que durante todo o nosso processo de desenvolvimento a gente consiga mapear quem são essas pessoas e quais são as expectativas que elas têm em relação à usabilidade da nossa aplicação que nós estamos desenvolvendo, né? Qual é a expectativa em relação à experiência de usuário que nós vamos entregar para cada uma dessas pessoas, tá? Então, dedicar um tempo no planejamento do nosso projeto para entender melhor o nosso público, né? Aquele público que vai utilizar a nossa solução, tá? Um outro ponto importante, né, é a gente não se angustiar, né, pessoal? Muitas vezes a gente quer rapidamente criar uma solução que vai ser maravilhosa e que vai ser utilizada por todas as pessoas de maneira satisfatória e, enfim, que vai ser sucesso, mas isso aí, na verdade, né, pessoal, o sucesso é uma escada, né? Então primeiro a gente dá o primeiro passo e depois, né, a gente sobe o primeiro degrau, depois o segundo, o terceiro e assim por diante. Quando a gente vai criar uma aplicação, a gente tem que pensar nisso, assim como o sucesso, a aplicação ela é uma escada, né? Nós estamos criando uma escada, né, metafórica, onde nós vamos criar o primeiro degrau, certo? E inclusive coletando os feedbacks das pessoas, dos usuários que estão utilizando essa aplicação, a gente vai ter elementos para poder dar o segundo passo, subir o segundo degrau e assim por diante, né? Então que a gente mantenha um mindset de produto, né? Onde a gente cria o mínimo produto viável, né? No começo, ou seja, o primeiro degrau, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai lançando novos releases, novas versões dos nossos produtos, tá? Então, não precisamos ficar angustiados de desde o início criar uma coisa fantástica, pelo contrário. No começo, nós temos que procurar atender o mínimo que aquelas pessoas, né, que vão utilizar nossa aplicação precisam. E a partir de então, a gente vai melhorando cada vez mais, incluindo novas funcionalidades, tá? Então, não esqueçam de manter um mindset de produto, tá? Outra coisa, quando a gente vai colocar o nosso ambiente, vai passar para um ambiente de qualidade para ser testado, e depois nós vamos passar esse ambiente que já foi testado para produção, certo? A interface de gestão desse processo, que é a ferramenta Lifetime da plataforma OutSystems, permite que a gente dê um número de versionamento e que a gente adicione comentários nesse versionamento, né? Então aqui a melhor prática é que a gente não esqueça nunca de adicionar comentários no versionamento, listando aquilo que foi desenvolvido da versão essa que nós vamos colocar para teste e depois em produção, versus a anterior, tá? Então vocês vão ver que, à medida que esses novos releases e versões vão acontecendo, vocês vão ver o quão útil é a gente ter adicionado, ter seguido essa melhor prática de adicionar comentários no versionamento lá do nosso processo de tagging, tá? Então é bem importante que a gente faça isso. Sem dúvida nós vamos ajudar a nós mesmos e vamos estar ajudando também o pessoal que vai operar vai manter em funcionamento, vai monitorar a nossa aplicação e principalmente vai ajudar aqueles que estão fazendo melhorias nessa aplicação que nós desenvolvemos, tá? Uma outra coisa, pessoal, uma forma bem bacana da gente aprender é com os aceleradores da própria plataforma OutSystems, né? Quando a gente vai adicionar uma página, muitas vezes nos exemplos eu adicionei uma página em branco e lá a gente foi colocando os elementos. Mas a OutSystems já criou uma série de templates que nós podemos utilizar. Então, pode ser até que não tenha um template que a gente goste 100%, mas no mínimo é um template que serve para a gente aprender como utilizar algum componente que está lá. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine que a gente quer adicionar numa tela de dashboard na nossa aplicação, nós queremos adicionar um gráfico.
mas nós não sabemos fazê-lo. A plataforma OutSystems tem uma página, tem um template para uma página que já traz gráficos. Então a gente pode adicionar uma de exemplo para nós vermos como é que funciona, para aprender com o próprio time da OutSystems. Uma vez aprendendo, a gente aplica isso na nossa aplicação, tá? A mesma coisa com aquelas aplicações e templates ou componentes que estão disponibilizados na Ford, né? É bem legal, lá tem milhares de componentes, de elementos que nós podemos utilizar e trazer para dentro da nossa aplicação. E a gente não pode esquecer de aprender, então, de evoluir os nossos conhecimentos com essa série de elementos que já foram construídos, tá? Então, são recursos que a gente deve sempre manter em mente, que são os templates e aquelas aplicações e elementos que estão disponibilizados lá no Ford, tá? Então, é uma forma da gente acelerar os nossos conhecimentos, tá? E também acelerar o nosso desenvolvimento. Outra coisa, pessoal, se tem algo pronto, certo? A ideia não é ficar reinventando a roda todo o tempo, né? Isso é perda de tempo, né? Às vezes tem um componente já pronto na própria plataforma que, se eu utilizar esse componente, vai demorar um segundo para eu colocar na minha aplicação. Mas daí tem algum aspecto que eu não gostei tanto, algo que faltou, né? E eu decido reinventar tudo, refazer tudo, eu vou perder, ou vou investir bastante tempo nessa reinvenção aí, né? Então, aqui o convite é que a gente possa ter ciência dos elementos todos que já vêm na plataforma OutSystems para a gente consumir, certo? E a gente procurar usar, na maior parte do tempo, aquilo que já foi desenvolvido pela plataforma OutSystems, tá? Para a gente também poder acelerar o nosso desenvolvimento, tá? E fazendo isso é bacana porque a própria plataforma OutSystems, né, o pessoal que trabalha na OutSystems, perdão, eles vão evoluindo também esses componentes, né? Então, quando eu utilizo um componente padrão da plataforma, num upgrade futuro da plataforma, um novo release da própria plataforma, a gente já vai ter esse componente atualizado e essa atualização vai se refletir nos que nós desenvolvemos também, né? Então, a ideia aqui é, claro, a gente pode criar o que nós quisermos, mas não faz sentido a gente estar criando coisas que já existem, tá? Então, que a gente possa investir um certo tempo para conhecer tudo que já existe ali na plataforma, o máximo que já existe na plataforma, e se dedicar a inventar componentes novos naquelas situações que são necessárias, tá? Outra coisa, pessoal, imaginem, né, como eu comentei, o desenvolvimento ele é um trabalho de uma aplicação, e quando a gente pensa numa empresa ainda, né, aquilo que nós desenvolvemos virou um negócio, virou uma empresa, ou nós estamos trabalhando para uma empresa, provavelmente nós não vamos estar trabalhando sozinhos, né? Nós vamos estar trabalhando num time de pessoas, num grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas muitas vezes estão trabalhando juntos nas mesmas aplicações, tá? Então, aqui o recado é que a gente não esqueça de nomear de maneira adequada todos os elementos que nós estamos utilizando e criando, tá? Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho, porque nós não vamos nos perder, mas principalmente vai facilitar o trabalho do grupo como um todo, que o grupo não vai se perder, tá? Então, é muito mais fácil a gente utilizar um elemento que foi nomeado da maneira correta do que um elemento que foi adicionado numa tela e não tem nenhum, né? É muito mais fácil, então, para a gente tanto desenvolver a nossa aplicação, como depois implementar novas melhorias nessa aplicação, se tudo estiver nomeado da maneira correta, né? Eu tenho comentado durante as aulas anteriores, né, uma série de dicas, né? Então, normalmente os elementos que nós criamos na língua inglesa, tá? O elemento nós criamos na língua inglesa, mas todo elemento ele tem um label. E aí no label a gente pode colocar esse mesmo elemento na língua que nós quisermos, né? Mas o elemento em si, quando for nomeá-lo em inglês. Normalmente nós começamos por uma letra maiúscula e depois segue em minúscula. Se esse nome de elemento ele é composto por mais de uma palavra, cada palavra começa por maiúsculo. Quando a gente está olhando o ambiente mobile, né, para os dispositivos móveis, e nós queremos, por exemplo, ou precisamos criar uma entidade que vai existir localmente num dispositivo, a melhor prática é a gente colocar a palavra local no início. Então tem uma série de dicas que a gente foi comentando do nosso treinamento, mas eu confesso para vocês que são coisas meio óbvias, tá?
Eu acho que, acho que o que não é tão óbvio é que a gente deveria escrever em inglês, tá? Mas o resto tudo, de usar maiúsculo no começo, né, nós não usamos traço entre uma palavra e outra, né, não é nem possível utilizar espaço, então é uma palavra que está nomeando uma palavra conectada com a outra, caso precise de mais uma palavra, sempre começando por maiúsculo. Então são elementos que durante o uso fica meio óbvio assim que nós devemos seguir dessa forma, tá? Mas aqui o recado é que a gente não esqueça de nomear os nossos elementos, tá? Vai facilitar muito a nossa vida e a vida dos nossos colegas, tá? Chegando ao final aqui das 10 dicas, pessoal, que a nona dica é que vocês se divirtam, façam parte da comunidade, né? Aprendam com a comunidade, né? Expandam seus conhecimentos, se relacionando com os membros da comunidade. E mais importante, pessoal, não esqueçam de compartilhar o seu conhecimento, né? Então, é uma forma da gente ajudar a comunidade, né? A gente vai ajudar aqueles que estão nos ajudando, né? Então, assim, façam parte, colaborem, se inscrevam na comunidade, né? Ajudem quem está com dificuldade e nesse processo vocês vão ver que vocês vão crescer como profissionais, como seres humanos. Por fim, a última dica, né? Fiquem abertos para receber feedbacks, né, pessoal? É bem importante, a gente tem que ser humilde para saber que a gente está num processo, né, de aprendizado e que ninguém sabe tudo, né, pelo contrário, né, então a gente tem que ser humilde para receber os feedbacks, internalizar esses feedbacks e procurar, a partir deles, fazer o nosso melhor, né. Então, assim, é bem importante que a gente deixe a porta aberta para que a gente possa aprender com o feedback das demais pessoas, né? E procure sempre fazer o seu melhor, né? Isso aqui é bem importante, porque a gente tem que pensar que quando está desenvolvendo uma aplicação, é como a gente, né, aquela máxima, né? Fazer algo como se estivéssemos fazendo, né? Fazer para o outro como se estivesse fazendo para nós, né? Então, a gente tem que procurar sempre fazer o nosso melhor onde a gente foi plantado, né? Então, é isso, pessoal. Aqui encerramos as nossas 10 dicas de melhores práticas. Eu agradeço bastante o empenho de todos até esse momento aqui do treinamento. A gente agora vamos ter algumas aulas que não vai ter esse formato de slides e depois a parte prática. Nós vamos ter algumas aulas bem curtinhas só com a parte prática para alguns elementos. Os house tools que eu chamei, né? Que são como enviar um e-mail, como enviar um SMS, como criar uma server action, enfim, nós vamos revisitar alguns assuntos que nós já vimos de maneira mais alto nível durante as aulas e vamos deixar algumas dicas para vocês bem curtinhas para que vocês, quando tiverem necessidade de conhecer como utilizar algum elemento desses ou como executar, como utilizar alguma ferramenta que a plataforma OutSystems disponibiliza, vocês vão encontrar esses vídeos, né, bem curtinhos, tá? Indo direto ao ponto, tá? E por fim a gente vai passar depois, na última semana do nosso treinamento, para nosso projeto final, onde cada um de vocês vai desenvolver uma aplicação para um tema que nós vamos sugerir aí numa aula futura, tá? Enfim, agradeço o empenho de todos até agora e até a próxima aula.